Francisco de Assis Veiga Mastrilo nasceu em 1º de janeiro de 1966, na ilha de Itaparica, na Bahia. Atuou em clubes como Vitória da Bahia, Juventude do Rio Grande do Sul, Atlético Paranaense, Náutico em Pernambuco, Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Guarani de Sobral. Atualmente ele é técnico de futebol, mas foi um volante de muita qualidade, de muitas conquistas e de liderança. O maestro de hoje é Mastrilo Veiga. Fala, campeão, satisfação te receber aqui no Maestros da Bola. Para mim é uma honra estar aqui, um prazer enorme estar com você, estar com todos os telespectadores que estão assistindo. E a gente fica muito feliz por toda a nossa trajetória, né? E quando surge o convite para que a gente possa falar um pouco da nossa história, isso é muito bom, é gratificante, principalmente para os ex-jogadores de futebol. É uma satisfação do Maestros da Bola, como a gente costuma falar, com o intuito de ser o maior acervo do futebol cearense, do esporte cearense, dos cearenses no esporte, receber vocês, cara, que tem histórias gigantes. Faz o seguinte, fala um pouco sobre o Mastrilo antes do profissional. Eu nasci na ilha de Itaparica, sou filho de um imigrante italiano, Mastrilo é meu sobrenome. Uhum. Meu pai chegou ao Brasil com 19 anos, né? E teve 4 filhos com a minha mãe, que é Vera Maria de Matos Veiga. Os 2 já estão no céu. E eu tive muita dificuldade, meus pais se separaram, eu tinha 2 anos de idade. Por incrível que pareça, eu sou o filho caçula do meu pai não me aceitava como filho. E Deus transforma tudo, porque Deus é poderoso, né? E eu me tornei jogador de futebol aos 14 anos, eu já jogava na seleção adulta da minha cidade intermunicipal e era um destaque, só que eu não era volante, eu era um meia, né? Jogava de meia. E aí eu fui fazer um teste no Vitória, eu ouvi um chamado na rádio e por incrível que pareça, toda a minha família é torcedor do Bahia, né? E eu também fazia parte da torcida do Bahia. E aos 14 anos peguei o navio, atravessei sem R$1 no bolso, mas tinha muita amizade, todo mundo me conhecia, passei por baixo do ferryboat que tem a catraca. Lá peguei um ônibus, pedi ao trocador para chegar até Pituaçu, onde eu fiz o meu primeiro teste. E sem dúvida nenhuma, eu sempre acreditei muito em mim. Primeiro teste passei, que era muito difícil. Só que quando cheguei lá, o treinador disse, você precisa mudar a sua posição. Eu digo, por quê? Porque o meia daqui é Bebeto, que é tetracampeão, né? Aí, naquele tempo, não tinha as informações. Eu disse, não, mas eu sou mais eu. Ele disse, não, é melhor você ir para volante. E aí eu passei no primeiro treino e me tornei jogador do Vitória aos 14 anos de idade. E superei muitos desafios, porque aos 15 eu já era titular do Sub-20, né? Virei titular do Sub-20. Naquele tempo não tinha Sub-15, Sub-17, Sub-20. Então, quem tinha talento com 15 tinha que estar treinando com Sub-20. E aí, graças a Deus, de 14 aos 22, fui jogador do Vitória, joguei 5 anos na base, depois joguei 3 anos no profissional e fui vendido. Cara, o Mastrilo Veiga, você, é o líder no ranking de transferências no futebol brasileiro. Isso é um dado, e eu vou dar os créditos aqui, nosso querido Rafael Luiz Azevedo, do verminososporfutebol.com.br, ele fez essa matéria. Você é o top 1, está aí no top 3 com Túlio Maravilha, 38 transferências. Que por sinal foi meu atleta, né? Levei ele para jogar no meu time no CSE em 2012 em Alagoas. Joguei com ele e depois fui treinador dele, um ser humano fantástico. Fantástico, né? E o Louco Abreu com 34 transferências. Só para a gente entender, não são 40 times que ele jogou, são transferências. Ou seja, ele está em um time, é transferido para o outro. Se ele voltar para o time A, também conta como transferência. Então ele está ele é líder do ranking de transferências com 40 ao todo. Cara, como é isso, hein, meu irmão? Jogar
em tantos clubes e 23 anos de profissional, eu acho, não tenho certeza. 21 anos. E 40 transferências. Eu até depois dessa enquete aí, que se eu não me engano é um rapaz do Rio Grande do Sul que fez esse trabalho maravilhoso. Foi em parceria com o nosso querido Rafael aqui. Que bom. Verminosos do futebol. Com o Rafael. E tem clubes que eu votei mais vezes. E eu acredito que eu joguei em mais de 40 clubes. Porque se for contar das vezes... Por exemplo, o Ceará eu joguei 2 vezes. O Campinense da Paraíba joguei 2 vezes. O Galícia eu joguei 3 vezes. Mas assim, na minha época, era muito difícil. Os clubes passavam por muitas situações financeiras e realmente a gente ficava muito tempo sem receber. É a realidade. Para vocês terem uma ideia, nós fomos vice-campeões do Brasil com o Ceará com 3 meses atrasado. Então eu passei 8 meses sem receber no Campinense, passei 5 meses no Náutico, no Paysandu. É muito complicado. Muito complicado, muita situação, muito difícil. Nós, ex-jogadores, quem estiver me ouvindo sabe que isso é verdade. Eu muitas das vezes vendi carro, vendi televisão, vendi videocassete para poder pagar aluguel, que os clubes não pagavam, pagar colégio dos filhos. E a responsabilidade, você sair do seu estado com sua família, eu que tenho minha família desde cedo, né? Eu me casei com 18 anos e já tive filho com 20, eu já tinha 2 filhos, então você imagina a responsabilidade de sair da minha terra natal para ir jogar em Belém, né? Que é muito longe, e aí com filhos para sustentar, então era muito difícil. Mas assim, eu tenho orgulho de mim mesmo. Eu era um jogador muito procurado, porque muitos treinadores, quando jogavam contra mim, que me conhecia, não existia o marketing que hoje, tinha que olhar nos olhos, dizia, eu quero você no meu time próximo ano. Então, podia fazer 3 transferências, ou era 4 no ano. Então, eu fazia para que eu pudesse ganhar alguma coisa, que é a luva que ajudava. Quando você pegava a luva, você guardava. Aí, quando o salário atrasava, você tinha um dinheiro guardado. Eu praticamente vim comprar o meu primeiro carro aos 29 anos, porque eu tinha receio, eu guardava o dinheiro das luvas para poder sustentar a minha família, porque eu sabia que poderia atrasar. Então a dificuldade era imensa naquela época, mas a gente sempre tem orgulho, né, de ter sido um jogador de futebol profissional. O futebol me deu tudo, cara, me deu cultura. Eu falo 4 idiomas, morei fora do Brasil. Tem uma frase que você fala, o futebol não me deu dinheiro, mas me deu cultura. Me deu cultura. E o futebol é cultura, né? Você morar em outro país, você conhecer o idioma, conhecer a cultura desse país. Eu morei no Peru 2 anos, eu morei em Portugal, tive uma passagem rápida pela Holanda. E assim, só tenho que agradecer. Nossa. A gente teve muitas dificuldades, mas valeu a pena. Deu para criar nossos filhos, da educação, que é o mais importante. Eu sempre valorizei muito, dentro do futebol, eu poder fazer de tudo para ser vencedor, para poder criar meus filhos e dar uma boa educação. E graças a Deus meus filhos estão aí, estão bem encaminhados. Graças a Deus. Tem algum cearense? Filhos, não? Sim, meu último filho nasceu aqui, que é o Davi. Legal. Cara, tu falaste que no início, antes de se profissionalizar, era meia e depois foi relocado, ele foi para volante. Fala um pouco da tua característica dentro de campo. Eu era um jogador, por exemplo, tem alguns treinadores que eu devo muito, por exemplo, Abel Braga foi meu primeiro treinador na equipe, assim, num campeonato brasileiro, gostava muito de mim, porque eu era um jogador que eu tinha muita força e muita técnica, tinha muita técnica. Muitos amigos meus ligam para mim, vê esse Tony Kroos jogar, deveria ver você, porque eu fazia muito bola longa, né, perfeito, eu batia muito bem na bola e eu marcava muito. Agora, uma das coisas que me prejudicou um pouco no início da minha carreira, não era que eu era brigão, eu colocava dentro de mim que todo jogo para mim era uma decisão de campeonato do mundo.
era onde eu acreditava que eu poderia dar a volta por cima e vencer minha vida. Então eu não gostava de perder, de jeito nenhum, nem treinamento. Então eu era muito viril, era muito duro, nunca machuquei ninguém, nunca quebrei, ninguém nunca dei cotovelada, mas eu jogava muito firme. Então eu marcava e jogava. Já naquele tempo eu já era um jogador considerado moderno. Por exemplo, o Hélio dos Anjos foi meu treinador durante 8 anos. Onde ele ia, ele me levava. Nelson Batista, eu tive grandes treinadores. Então eu era um jogador versátil. Eu tanto jogava de primeiro volante como jogava de segundo. O Hélio dos Anjos, quando ia para um clube que tinha um primeiro volante bom, ele me levava para ser o segundo. Quando ele ia para outro clube que não tinha o primeiro volante, ele pedia para eu fazer. Então eu já era versátil, né? Então eu me destaquei muito nessas duas funções de jogar primeiro e segundo, pela minha própria característica de ter vindo, que era um meia, né, que tinha boa técnica. Eu não era habilidoso, eu tinha técnica, eu jogava muito de primeira, eu tinha um bom passe, então isso facilitou bastante para mim. E era líder também, né, cara? Sempre fui. Eu comecei a ser capitão já na base para você ter uma ideia, eu fui capitão do Vitória da Bahia, desculpa. O jogador mais novo eu era o capitão. Eu comecei a ser capitão no Vitória no Sub-20 com 17 anos, né? Então eu já tinha uma certa liderança. As pessoas me taxavam muito como guerreiro, brigão. Na realidade, eu brigava pelo aquilo que que sempre acreditei que para vencer tem que... Para chegar em algum lugar tem que ser vencedor, né? O perdedor não é lembrado. Então eu gostava de ser vencedor. E isso me ajudou muito. Para você ter uma ideia, eu falo com meus 2 primeiros treinadores até hoje da base. Jair Garrido, que é um ótimo professor, foi meu treinador no Vitória, e Antônio Valdo Campos do Belisco. Mas quem me descobriu, que eu tive 3 treinadores, quem me deu a primeira oportunidade foi Raimundo Barbosa, um grande treinador que o Vitória teve na base, que já é falecido. Então eu tenho o contato desses 2 treinadores, que para mim, desses 3 treinadores, eu tinha um contato muito forte com o professor Raimundo Barbosa, que faleceu faz uns 5 anos, e com outros 2 treinadores que eu tive na base. Eles foram muito importantes para que eu me tornasse um grande jogador de futebol. Me ensinou muita coisa boa e isso eu sou grato a eles. Falando de capitão, você disse que foi desde com 17 anos no Vitória e tal. Você foi capitão do Ceará naquela campanha histórica em 94, vice-campeão da Copa do Brasil. Fala um pouco também dessa campanha, desse título, ou quase título, né? Para o Sérgio Alves é título, o Ceará foi campeão ali. Fala um pouco também dessa campanha. A minha chegada ao Ceará foi em 93, né? Eu fui bicampeão cearense, era 3 turnos, muito longo, ganhamos 3 turnos. Eu vim para o Ceará por uma indicação do Hélio dos Anjos, para o Dimas Filgueira, e em 92 nós fizemos uma grande campanha. Eu fui para o Santo André, voltei para o Santo André, disputei o Campeonato Paulista, e na realidade eu vim para o Fortaleza. O Fortaleza me contratou em 94. Aí o Dimas deu uma rasteira. Eu treinei no Fortaleza 1 semana. E eles, infelizmente, não cumpriram com aquilo que eu tinha acertado. E aí, chegando em casa um dia de sábado, procurei a minha família no apartamento que estava e já não estava mais lá. Aí o Dimas já tinha pego minha família, levado para outro apartamento. E aí... não houve acerto com... Isso em 92? 94. Quando eu regressei pela segunda vez para cá, eu regressei, não foi para o Ceará, foi para o Fortaleza. Eu tenho um jornal até hoje, o Ceará aplica uma rasteira, teve agora a rasteira do Romero aí, né? A gente viu aí. E aí eu fiquei sem saída, mas como o Fortaleza não tinha... A família não estava mais no apartamento? Não, já estava em outro. E aí eu já fui, aí eu liguei para a diretoria do Fortaleza, vocês não cumpriram, eu já estou no Ceará. E já assinei o contrato, já estreiei contra o Palmeiras na Copa do Brasil, e aí foi esse sucesso da Copa do Brasil. Olha, a competição foi árdua, foi difícil, não foi fácil. E assim, eu tenho até hoje... no pensamento que se já existia uma equipe que mereceu ser campeão foi o Ceará. Na realidade, o Ceará jogava muito melhor fora de casa. E o jogo aqui nós jogamos
com 9 jogadores dos 11 com 2 cartões amarelos. Então a gente não é que puxou o freio de mão, a gente ficou meio receoso, porque quem é que queria tomar o terceiro para não jogar a final? Então a gente foi 0-0, mas o jogo de lá nós dominamos o jogo todo. E foi pênalti no Sérgio Alves. Eu peitava o Godoy e dizia, pô, foi pênalti, o jogo é ao vivo para todo o Brasil. Ele dizia para mim, você quer ganhar do Grêmio aqui dentro? É complicado. Eu me considero como o Sérgio Alves, eu me considero campeão da Copa do Brasil. E ficou na história, né? Filipão era o técnico, né? E tinha sido meu treinador no Juventude pois já. É. Até lembro que antes do jogo fui apertar a mão dele e disse, olha, eu já perdi 2 finais para você. Hoje é meu dia. Ele disse, é impossível. Quando ele falou isso, eu digo, impossível por quê? Então aí você vai ver tantas coisas que aconteceu. Ali seria pênalti aqui no Japão, na Inglaterra, em qualquer lugar do mundo, porque o Sérgio Alves, aquela bola era fatal, ele ia botar para dentro. E é como eu disse, nós jogávamos muito melhor fora do que dentro. Sim. O Filipão, faltando 5 minutos, pedia para acabar o jogo. Nós dominamos o jogo. E 1-1 daria a vitória. Daria o título pro Ceará. Pro Ceará. Cara, aí você jogou no Fortaleza Ferroviário. Eu fui capitão dos 3 grandes clubes do Brasil, do estado. Tem um detalhe que você fala também. Eu nunca perdi um título. Um clássico, desculpa. Joguei nos 3, mas nunca perdi Nunca perdi. Fui pro Fortaleza, ganhei do Ceará. Fui pro Ferroviário, ganhei do Fortaleza, empatei com o Ceará. Então eu fui capitão dos 3 grandes clubes do estado. É uma honra, né? Eu acredito que o Marquinho também jogou nos 3. Marquinho Capivara jogou, que eu li essa história. E não é para todo mundo você jogar nos 3 grandes clubes da capital e ainda ser o capitão dessas 3 equipes. Então isso não tem preço que pague. Não tem preço que pague. O torcedor do Ceará não aceita, né? Que eu joguei no Fortaleza, até aceita no Ferroviário, mas no Fortaleza não aceita. E realmente eu tenho uma história bonita dentro do Ceará que ficou marcada. É o bicampeonato arrastão e o vice da Copa do Brasil. Realmente. E o Guarani de Sobral também recebeu uma fui capitão do Guarani, aonde fizemos uma grande campanha em 2000. Era um time para ser o campeão do ano. Nós tivemos a defesa menos vazada, o artilheiro da competição, e eu fui eleito o melhor jogador do campeonato cearense. Lá eu cheguei para disputar a posição com um dos maiores volantes que já esteve aqui, que foi o Barrote, que é um jogador que jogou no Ferroviário, que é de lá. E eu consegui, a torcida do Guarani até hoje me para. Você foi o único que botou o Barrote no banco. Então, assim, foi um desafio. Mas foi uma passagem muito bacana, uma experiência única, morar em Sobral, fiz grandes amigos. E assim, o futebol é bom que você deixa grandes amizades. Se você tem um bom comportamento, porque o comportamento de um jogador ele precisa ser exemplar. Sim. Quando você vem morar numa cidade que você não conhece, você tem que se adaptar ao povo. Eu até falo para os meus atletas hoje, quando você chega a uma cidade, não é o povo que tem que se adaptar ao atleta. Claro. O atleta tem que se adaptar ao povo, à cultura, o respeito. Então eu cobro muito isso e tem dado certo. Porque eu sempre respeitei muito as pessoas das cidades que eu vivi, quando eu era atleta. Por exemplo, eu tenho muita, mas muita moral em Caxias do Sul. Eu fui eleito um dos maiores jogadores do Juventude. Meu nome lá era Cavalo Branco, o nordestino que viu, sentiu o frio e venceu. Porque eu cheguei lá, peguei 10 graus abaixo de zero. Eu saí de Salvador, era 30 graus. Eu passei um sufoco tremendo. Mas para você ter uma ideia, eu era tão, eu me preparava tanto quando eu ia para um clube, para eu vencer, para eu jogar bem, que eu treinava muito, eu me cuidava muito. Para você ter uma ideia, eu nunca coloquei uma bebida alcoólica na minha boca quando eu era atleta. Nunca. Sempre me cuidei muito, nunca perdi noite. Então eu me preparava mesmo para fazer com que eu pudesse chegar nessa cidade e conquistar mesmo, fazer o meu trabalho. E eu me preocupava muito com a minha família, né? Eu sou de família simples. Então meus filhos dependiam do meu sucesso, a minha família dependia, os meus pais também, que eu pude ajudar meus pais muito, meus irmãos que são de família simples, e eu agradeço muito ao futebol. Tudo que eu conquistei, cara, trabalhei muito para chegar.
Estou conversando hoje com Mastrilo Veiga, ele que tem uma história também, uma história gigante aqui em nosso estado, foi vice-campeão da Copa do Brasil com o Ceará e está traduzindo um pouco da sua história aqui no Maestros da Bola. Cara, tu falaste aí que dá muitos toques para os seus atletas, então já fala um pouco sobre o Mastrilo como técnico, o que já fez, as pretensões, propostas, projetos. Fala um pouco pra gente sobre esse novo momento do Mastrilo. Eu sempre digo que para ser treinador ele precisa passar por todas as etapas. Eu comecei com a escolinha de futebol aqui no Alecrim, eu dava aula gratuitamente para toda a população carente, e aí comecei a dar treino, e uma pessoa me viu dando treino nessa escolinha, gostou muito, me deu uma oportunidade, como era um campo de várzea, me dar o estádio do Barro Duro, que hoje está se tornando Areninha. É um estádio mesmo, fechado, com arquibancada, e lá eu iniciei meu processo de categoria de base. Eu fundei o MWE, um grande time que tinha aqui de categorias de base. E eu sempre fui muito disciplinador, sempre gostei muito de organização. E lá ninguém pagava nada, era gratuito, eu consegui fazer 3 categorias. Eu entrava 1 hora, dava aula de 1 às 2 para a escolinha do bairro, gratuito. E de 2 até as 5h30, 6, como tinha refletor, eram as categorias de base. As 3 categorias eu tinha. E foi um sucesso. E daí eu me transferi para para Mauriti. Eu fui morar em Mauriti, dirigi todas as categorias lá de Mauriti, e a seleção no Intermunicipal eu fui vice-campeão cearense com a seleção de Mauriti. Nunca tinha passado da primeira fase. Uniclínica me contratou, eu fui campeão juvenil. O único título que a categoria de base do Uniclínica tem era eu treinador. Depois me tornei auxiliar técnico do Uniclínica e aí tive a primeira oportunidade para dirigir o Crateus. Meu primeiro time foi o Crateus, que eu devo muito. Sempre digo nas entrevistas, acreditou em mim. Eu fiz um grande trabalho em Crateus, revelei os grandes jogadores de Crateus, porque eu fui o primeiro treinador do processo amador, a transição para o profissional. Lá foi eu que revelei e descobri Danilo Pitbull, Bolinha, Valnei e tantos outros, Danielzinho, que lá foi um sucesso. E daí segui minha carreira, dirigi Boa Viagem, Guarani de Sobral, praticamente eu já dirigi quase todos os clubes daqui, não dirigi os grandes, nem Ferroviário, nem Fortaleza, nem Ceará. Floresta, Maracanã. Pacatuba, Maranguape e alguns jogadores que eu revelei. Eu posso citar um que quando eu cheguei no Maranguape em 2014, que eu sou o último treinador que conseguiu acesso do Maranguape à primeira divisão. Em 2014, fazia 5 anos que não subia, nós subimos. E lá eu revelei o Felipe, que hoje é o volante do Fortaleza. O Felipe tem a história parecida com a minha. Jogava de meia no Sub-20, era a reserva do Sub-20. Eu chegava cedo para ver a base. Como treinador, eu gosto de ver muita base, gosto de dar oportunidade. E vendo aquele garoto, eu disse, poxa, meu treinador, quem é esse rapaz? É o Felipe. Pô, quero ele no profissional. Até tive uma surpresa muito negativa mesmo. O treinador, na época da base, disse que ele era limitado. E eu disse para o treinador, nunca fale que um aluno seu é limitado, você é o professor dele. Esse é o melhor jogador que você tem na base. Aí levei para o profissional. Tive dificuldade com a diretoria, que achava que ele não era um bom jogador, e eu mostrei que ele seria. Tanto é que eu mudei a posição, coloquei Felipe para segundo volante. Para você ter uma ideia, em 2014 nós subimos. Em 2015 o Maranguape foi a sensação do campeonato. O Felipe foi um monstro. O Fortaleza o contratou. Ele está 6 anos no Fortaleza, já ganhou tudo. E é um jogador que, sinceramente, eu sempre dizia para todos da imprensa, quando ia lá me entrevistar, quem é seu melhor jogador? O Felipe. Muito inteligente, cara. Ele é um jogador que tem muito boa técnica, muita qualidade no passe. Precisa melhorar um pouco o ponto de vista dele. Ele se vê como um verdadeiro profissional. Se ele mudar isso, que já desde o Maranguape eu dava umas puxadas de orelha nele, que ele precisa entender que o profissional
ele tem que se cuidar. Claro. Ele tem que cuidar do corpo, que é a maior ferramenta dele. Felipe é um bom menino, um bom caráter, menino bom, mas precisa deixar que o profissionalismo entre dentro dele. Porque Felipe tem bola para jogar em qualquer lugar do mundo. Ele é bom de bola. Ele é muito bom jogador. Eu melhorei muito ele, ensinei a ele a antecipar, porque ele não é um homem de marcação, ele é um homem que ele tem muita força. Se ele antecipar, ele rouba e sai. E tem muita qualidade no passe. E eu dizia para ele, você joga muito parecido comigo, só que você não marca. E muitas das vezes o Felipe no jogo ele some assim. Eu dei muito esporro nele em intervalo. Aí ele acorda. Então é uma das grandes revelações minha. Teve outras. Eu revelei muitos jogadores aqui, porque eu acredito muito na juventude. Não que eu não tenha jogadores experientes, eu gosto. Mas eu acho que a juventude é importante que os treinadores deem oportunidade ao jovem. E mantenha, porque o jovem ele precisa de apoio. E eu precisei disso. Quando eu era jovem, muitos treinadores acreditaram no meu potencial e me sustentaram. Beleza, cara, a gente vai agora para o último quadro, que é Bate Pronto, mas eu queria saber se o Mastrilo deixou de falar algo, ou eu deixei de te perguntar algo que você queria levar para quem está nos assistindo agora. Não, eu só queria deixar uma mensagem que jogar futebol não é fácil, tem que ter talento, mas nós não podemos nunca desistir dos nossos sonhos, cara. Legal. Eu, para ser jogador, eu passei muitas dificuldades. O Vitória não tinha estrutura. O Vitória não dava vale transporte. Sabe como eu ia para o treino? Eu morava num bairro com a minha irmã. Eu ia num caminhão do lixo, da Limpurbe, que chama Limpurbe, limpeza urbana da Bahia. O motorista era Vitória doente. E quando me via lá no bairro, já me conhecia. Bora, entra aí. E eu ia todo dia de caminhão do lixo. História, e cheguei aí muitas vezes correndo, era 5 quilômetros. Eu chupei, eu não tinha alimentação, o Vitória não dava. Eu chupava muito manga. Lá na Toca tem muito pé de mangueira. E nunca desisti. E consegui chegar aonde eu cheguei. Eu joguei 2 Libertadores, eu tenho 28 títulos, tenho 12 vice-campeonatos. Aonde eu passei, eu nunca fui reserva em clubes, porque eu sempre treinei muito. Eu não jogava com nome, não. Eu jogava porque eu era bom e me cuidava e treinava muito. Então, eu me preparava. Meteu a faixa dos 3 maiores do nosso estado. Eu fui capitão de uns 30 clubes, porque teve clubes que já tinha gente, atletas mais antigos. Então, assim, ser jogador não é fácil. Principalmente hoje. Hoje está muito mais difícil, porque para você chegar em um clube, fazer um teste, a maior dificuldade passa por muita gente, muito processo. Olha, o futebol brasileiro, antigamente, eu me lembro que meu treinador dizia, você tem um amigo bom lá na rua, traga. Hoje não. Hoje até para fazer um teste você tem que pagar. Eu acho isso complicadíssimo, principalmente para o adolescente, a criança da periferia, que muitas às vezes não tem nem alimentação, pagar uma inscrição. Então, o futebol brasileiro precisa mudar, principalmente valorizando aqueles cidadãos que não são nem formados em educação física, mas são treinadores de escolinha, de projeto, que vai dar a oportunidade aos garotos. Eu sou o único treinador, eu dificilmente eu vejo, que ando pela periferia procurando jogadores até 23 anos e gosto de dar oportunidade. Eu descobri um menino com 24 anos em Madalena, que eu levei para o Maracanã, levei para o Pacajus, foi titular do 13 já e agora está em Manaus fazendo o maior sucesso. Dificilmente um treinador profissional dá uma chance a um jogador de 24 anos. Mas se você tem capacidade e tem olho clínico para descobrir que aquele jovem tem potencial, eu costumo acreditar muito na juventude. Eu acredito que se todos os treinadores dessem a oportunidade, surgiria muitos jogadores talentosos aí que tem de 20 a 23 anos esquecido aí, infelizmente. Então é acreditar que podemos sim conseguir e os objetivos chegar no sonho. O futebol é prazeroso, é maravilhoso. A gente faz muitos amigos, conhece muita coisa e é cultura. Futebol é cultura. Show de bola. Vamos agora para debate pronto e a gente para finalizar nosso programa. Roda a vinheta. Meu ídolo no esporte é Franco Baresi.
eu me espelhava muito nele para jogar. E por sinal, a torcida do Ceará na época me chamava de Baresi Alvinegro, porque eu tinha um cabelo parecido, jogava com a cabeça erguida, muito. Meu estilo de jogo era um pouco parecido com ele, apesar que ele jogava de zagueiro e eu de volante, mas ele tinha saída de bola muito, eu tinha saída de bola muito parecida com ele. Então o ídolo no esporte para mim é o italiano Franco Baresi. Legal. Qual técnico mais te inspirou? Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos. Deu várias oportunidades, levou para vários clubes. Sim, sim. Um parceiro no esporte? Ah, eu tenho tantos, que eu joguei em tantos clubes, tantos amigos. Rivelino, não é o Rivelino da Copa de 70, é o Rivelino que jogou na Catuense, no Bahia, hoje ele mora em Bento Gonçalves. Legal. Eu teria dois, e o Pedro Haroldo, que foi um jogador que substituiu o Bebeto, né? Bebeto, eu joguei 2 anos com o Bebeto foi pro Flamengo e surgiu um novo jogador chamado Pedro Haroldo, jogou até no Ceará. Eu joguei com o Pedro Haroldo no Vitória, no Sergipe, no Juventude e no Goiás. É um grande amigo também que eu tenho do futebol, Pedro Haroldo. Hoje ele é baiano, mas mora hoje em Caxias há 30 anos e eu tenho uma convivência de irmão até hoje com ele, todos os dias nos falamos, com ele e com o Rivelino. Rivelino foi um grande jogador do futebol baiano também, que começou na Catuense e se destacou no Bahia. Eu sei que tem vários jogos marcantes, memoráveis para o Mastrillo. Destaca um. Bicampeonato cearense, que eu dou o passo para o Ronaldo fazer o gol do título. Ronaldo... Foi um jogo baiano, Ronaldo Baiano, que era o nosso centroavante. Sim. Na época jogava Osmar, né, que é baiano, e Ronaldo Baiano. Foi o segundo gol do bicampeonato arrastão de 93. Cara, tu tem alguma decepção na tua carreira? Eu costumo falar, né? Alguma coisa que você não queria ter vivido, não precisasse... Eu passei por várias situações. Uma das situações foi no próprio Ceará, onde eu era considerado um dos maiores jogadores, um dos melhores jogadores do grupo. E o Mário Juliato criou um problema comigo lá no jogo em Belém. Eu não entendi, porque eu nunca tive problema com treinadores. Eu sempre olhei e respeitei a figura dos meus treinadores como meus professores, como um pai. Então, sempre tinha que ter o respeito. Mas ele me desrespeitou numa situação que eu achei que eu estava certa. E aí eu poderia ter uma carreira muito maior e com mais tempo no Ceará. E ele me prejudicou muito. Então eu tinha uma carta de um torcedor que fez na época. Em pleno Campeonato Brasileiro, ele mandou eu ir embora do Ceará. E isso me entristeceu muito, porque depois de ser campeão dos melhores jogadores do Ceará no Campeonato 93, em 94 eu fui vice-campeão, mas em 93 eu estava no auge. E ele, faltando 5 jogos, o Ceará estava bem posicionado. Ele me tirou do time, falou com o Góes, que era o antigo presidente, e me mandaram embora. Eu fui embora, fiz a rescisão. E aí eu sinceramente, até o Dimas falava, o Mastrillo é meio time do Ceará. Eu não me considerava, porque eu sempre fui humilde, pé no chão. Mas ele era um jogador muito importante. Tanto é que o Ceará perdeu os 5 jogos e caiu. Caiu de série, né, na época. E aí eu acho que eu não merecia o que o Mário Juliato, que Deus o tenha, está num bom lugar, que foi um bom treinador também, fez isso comigo. Eu poderia ter vida longa no Ceará. Talvez se eu não saísse, o clube não caísse, poderia cair também comigo, faz parte do futebol, mas eu poderia ter ficado, eu nem iria para o Santo André. Eu ficaria no Ceará, né, não precisava transferir de clube, porque eu tinha feito uma boa campanha no regional, e no brasileiro também eu vinha bem, mas é o futebol. Isso me entristeceu muito. Foi uma das coisas que até hoje eu guardo assim, não com rancor, a gente não tem isso, mas são histórias, né? A nossa história. Isso eu fiquei muito triste na época. Para finalizar, o que família representa para Mastrillo? Rapaz, tudo, né? Graças a Deus, bem casado.
37 anos. Desculpa a emoção. Perdi uma filha de 14 anos, quando eu era jogador. Ontem ela fazia 36 anos. Mas graças a Deus, minha família sempre foi muito unida. E estamos aí, seguindo em frente. Amém. Família é tudo, cara. O maior alicerce de um ser humano. Que mensagem. Que mensagem. Peço perdão aí, mas Que é isso? Pelo amor de Deus. família é o maior presente de Deus. Aos troncos e barrancos, seguindo aí. Mas com muita fé, trabalhando. E o mais importante, né, disso tudo, é saber que eu tive momentos bons e ruins na minha carreira. Caí e levantei, principalmente na parte financeira. E minha família, minha esposa e meus filhos sempre estiveram comigo, me apoiando. E quantas vezes precisar, a gente dá a volta por cima, né? Que bom, cara. Peço perdão a todos os telespectadores, mas minha família é maravilhosa, irmão. Meus filhos, Mensagem. esposa. Só gratidão a Deus, né? Amém. Obrigado por tudo. Valeu, meu irmão. Cara, de coração, muito obrigado pela tua participação aqui no Maestros da Bola. Somos gratos por cada um de vocês que passaram aqui pelo nosso estado e que fizeram história Brasil, mundo afora, porque esse é o intuito do Maestro. Tornar um acervo vivo da história de cada um de vocês. Muito obrigado, Mastrilho. Nós que agradecemos, nós ex-jogadores, né? É bom ser lembrado ainda vivo, né? E a gente acreditar que tudo valeu a pena. E só conta história quem tem história para contar, né? Quem fez história. Nossa. E assim, vocês estão de parabéns. Porque tem tantos ex-jogadores aí passando uma situação tão difícil. E que tem histórias lindas que precisa ser contado, que a juventude não conhece, né? Verdade. E eles são merecedores porque eles conquistaram muita coisa. Eu posso até falar Alves, Edmar e tantos outros antes de nós. E isso aqui não tem preço, irmão. Poder falar da vida, da experiência e da história de cada um de nós. Muito obrigado, eu que agradeço. Valeu, garoto. Recebemos hoje Mastrilo Veiga. Meteu a faixa de capitão nos 3 maiores do nosso estado. E uma história absurda aí, Brasil e mundo afora, tá? O maior e melhor acervo do esporte cearense, dos cearenses no esporte, é Maestros da Bola. Compartilha com todo mundo. Fala para todas as pessoas que estamos aí trazendo muita história bacana para você. Eu me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo. Tchau e seja memorável sempre. Valeu. Audio